Muito boa noite. A gente está entrando aqui hoje para bater um papo com a doutora Ana Moreira, médica em Portugal. Estamos aguardando ela. Só mais um pouquinho. Já já a gente vai estar conversando com uma especialista em medicina integrativa maravilhosa, sabe muito de gerontologia, de medicina da longevidade e promete falar coisas. Ela já esteve aqui com a gente uma vez e hoje a gente está de novo batendo esse papo. Oi, minha linda, me Boa perdoe. tarde, Brasil! Isso aí, Como boa tarde, está Brasil, e boa meu noite, Brasil Portugal. brasileiro? Meu Brasil brasileiro. Que maravilha, doutora. Como vai você? Tudo bem? Maravilhosa. Ah, e você parece mesmo que está maravilhosa, tá linda. Então, mas não estamos a falar para o Brasil? Tem que estar linda mesmo. Olha, gente, olha, essa portuguesa, ela é mais brasileira do que eu, hein? Agora vou falar em português. Português de Portugal. Nossa, que máximo, isso mesmo. E a gente está aqui hoje para fazer um segundo bate-papo, porque aquele nosso bate-papo foi maravilhoso. As pessoas todas elogiando, falando que foi muito bom, muito esclarecedor para muita coisa, né? A gente sabe que a medicina integrativa tem tomado cada vez mais espaço nessa questão do tratamento, da busca pelo equilíbrio, da busca pela saúde, pela qualidade de vida. A ideia, a Então, a ideia gente está aqui. A ideia que é importante passar aos nossos ouvintes é que a medicina integrativa se foca na capacidade inata de recuperação do nosso organismo. Ou seja, de todos estes anos que eu tenho de trabalhar em prática clínica de medicina integrativa, eu acho que o mais importante, talvez, que eu possa passar da minha experiência clínica é que o ser humano, numa generalidade, está muito doente e não sabe. Ou seja, Verdade. nós estamos tão intoxicados, estamos tão oxidados, estamos inflamados, portanto, nós estamos Sim. desmetabolicamente doentes. O termo desmetabolismo é um termo relativamente novo na medicina e é um termo que nos indica como é que nós estamos desequilibrados numa forma geral. Então, a medicina integrativa, na minha prática, aquilo que eu venho a prestar atenção, é que recupera esta capacidade inata que o organismo tem de se modular a si próprio, em termos inflamatórios, em termos de oxidação, em termos de, digamos que, nos desenferrujamos. Isso. E quando nós conseguimos que um paciente recupere aquilo que se chama a linha do corte biológico, portanto, há uma linha de corte biológico a partir da qual nós temos uma doença já estabelecida do ponto de vista celular, ou seja, nós passamos de uma doença funcional, que é uma doença da matriz extracelular, e isto é muito importante, porque nós mostramos isso na nossa faculdade de medicina, quando estamos na nossa licenciatura, nem estudamos na medicina dentária, quando estão a tirar a licenciatura em medicina dentária, nós também vemos isto nos dentes, não é? Portanto, quando temos um paciente cronicamente com uma gengivite, nós sabemos que este paciente é um paciente que tem um síndrome de inflamação de mucosas. Portanto, é um paciente que vai ter tendência a ter bronquiolites ou ter infecções urinárias de repetição, ou se for uma mulher vai ter vaginites de repetição. E nós tratamos cada coisa no seu campo, não é? Aqui a gengivite vai ser para o dentista, a vaginite vai ser para o ginecologista. Sim. Agora podia fazer aqui uma anedota, mas hoje vou-me portar bem, não vou fazer nenhuma anedota a partir daqui. Gente, além dela ser mega estudiosa, além dela ser jovem por dentro, jovem por fora, ela tem espírito, ela é espirituosa, porque Eu ela sou gosta brasileira de de
coração, eu sou brasileira. Faço votos de te conhecer rápido, quero que você venha para o Brasil, seja minha convidada aqui. Hoje nós estamos, assim, Rio de Janeiro, esse final de semana foi quase 40 graus, tanto calor. Boa. Eu não sei se você vai aguentar esse calor aqui, mas eu acho que você vai gostar. Eu vou contar uma coisa para você. E eu digo à minha mãe que eu só nasci em Portugal por um erro geográfico, que ela abriu a perna no parto em Portugal, mas foi um erro geográfico. Bom, então, eu vou continuar a minha ideia. Então, quando nós integramos um paciente do ponto de vista da medicina integrativa e da medicina dentária integrativa, daí que eu seja muito, muito incisiva com a relação entre a medicina dentária integrativa e a medicina integrativa, porque eu acho que é fundamental esta relação. Sim. Para que um paciente recupere todo o poder de saúde que ele pode recuperar. Então, quando nós conseguimos recuperar esta linha de corte biológico, então nós conseguimos recuperar o nosso paciente. Mas o ideal e o interessante é que nós consigamos ver pacientes em que ainda não têm uma doença estabelecida, uma doença cronicamente estabelecida, e que o consigamos, e que lhe consigamos explicar como é que o podemos ajudar a recuperar a saúde que ele não sabe que não tem. Porque quando vemos um paciente com aftas de repetição, quando vemos um paciente com gengivite de repetição, quando vemos um paciente com perda de massa óssea, um paciente com cáries de repetição, todos estes pacientes que têm sintomatologia inflamatória de uma perspectiva geral, nós a estes pacientes podemos fazer uma abordagem de medicina dentária integrativa que vai permitir que este paciente vá recuperar a sua saúde do ponto de vista orgânico, em termos funcionais, fisiologicamente falando. Porque se nós conseguirmos, e esta é a minha ideia, é o meu sonho, eu acho que eu vou conseguir chegar lá. Se nós conseguirmos aos colegas da medicina dentária e eles fiquem um pouquinho mais apaixonados pela medicina dentária integrativa ou pela medicina dentária biológica, como lhe quiserem chamar, pela medicina dentária funcional, ok? E nós conseguirmos fazer com que este médico veja a boca do seu paciente como uma, digamos, uma porta de entrada para perceber que aquele paciente pode estar doente cronicamente, pode estar inflamado, pode estar oxidado, pode estar com desvio imunológico, então nós vamos conseguir que, aparentemente, ele possa fazer uma atuação num paciente que não tenha nenhuma doença crónica. Mas, digamos, esta é a lógica em que nós, olhando para a boca do nosso paciente, nós conseguimos inferir da sua saúde uma perspectiva global. E deixamos de ver a boca só como a boca, ok? Sim. Esta é a minha ideia. Portanto, a medicina integrativa é muito importante que as pessoas que nos estejam a ouvir saibam que a medicina integrativa não é uma medicina alternativa. A medicina integrativa aborda de uma forma integral, daí o termo integrativa, e completa o processo de cura dos nossos pacientes, envolvendo os cuidados com o corpo, com as emoções e com a mente. E depois podemos ser um pouquinho mais esotéricos, ir para o espírito, etc. Mas, bom, hoje vamos nos manter mais um pouquinho cá em baixo, ok? Cá em baixo. Ótimo. Eu gosto muito de ir lá para cima, mas qualquer dia falamos sobre isso. Então é importante percebermos que a medicina integrativa, a medicina dentária integrativa, combina a medicina convencional, tradicional, tal qual nós aprendemos nas cadeiras da faculdade, com as práticas da medicina complementar e funcional, com evidência científica comprovada em relação à sua eficácia e à sua segurança. Ok? Isto é muito importante para as pessoas perceberem. Portanto, se nós estivéssemos a falar de uma terapia alternativa, nós diríamos que era uma alternativa adotada em substituição dos tratamentos médicos convencionais. Nós aqui estamos a falar de uma abordagem médica
e médico-dentária em Exatamente. complementaridade com os tratamentos médicos convencionais. Portanto, nós podemos dizer de uma forma abrangente que a medicina integrativa corresponde, tem um sinergismo da medicina convencional ou alopática numa perspectiva global e tudo o que seja medicina complementar. Portanto, é muito interessante quando nós vemos, por exemplo, uma frase muito interessante, que é que o médico do futuro, aquilo que vai receitar não são remédios propriamente ditos, mas vai fazer com que o seu paciente tenha interesse pela sua dieta, pela sua capacidade de recuperação do organismo, pela capacidade e pela responsabilidade que tem em mudar os seus hábitos de vida. A medicina integrativa centra-se na cura por completo do paciente. Portanto, significa que nós, a este paciente, temos que perguntar como é que está a sua vida familiar. Como é que está a sua vida no seu trabalho? Porque se um paciente apresenta dificuldade em dormir, e se nós não lhe perguntarmos como é que está a sua vida, quando é que começou esta dificuldade em dormir, e eu, se dou um indutor do sono ao meu paciente, eu vou perder toda a capacidade que eu tenho de fazer uma atuação efetiva e eficaz na mudança do campo emocional deste meu paciente. E ele tem dificuldade em dormir porque está num processo de separação, por exemplo. Então, isso não significa que nós não possamos na mesma dar medicamentos, e que os damos, obviamente, e continuamos a ser prescritores de medicamentos. O que é interessante é que podemos fazer uma mudança efetiva na vida daquela pessoa. Portanto, é muito importante percebermos que todos os médicos devem criar empatia com os seus pacientes. Da forma que a medicina no século XX se transformou, nós temos pouco tempo para conversar com os nossos pacientes. Portanto, nesta forma, a medicina integrativa e o médico integrativo e o médico dentário integrativo vai criar uma verdadeira empatia com o seu paciente. Vai se ocupar mais do doente do que da doença. Isso, muito bom. E, portanto, vai ajudar o paciente a responsabilizar-se pelas mudanças de vida que ele possa fazer e que possam ter uma efetividade no seu problema de saúde. Portanto, é muito interessante percebermos que o objetivo aqui é cuidarmos do paciente, da pessoa, do utente como um todo, tendo em conta os fatores que estejam interrelacionados, físicos e não físicos, que estão a afetar a saúde e o bem-estar deste nosso paciente. Agora, o que é muito interessante, e isso apoia tudo o que nós fazemos em medicina integrativa e em medicina dentária integrativa, é que o ser humano é um sistema de redes biológicas. Ou seja, nós já deixamos de ver o paciente e a doença, ok? Nós temos que ver o paciente, temos que ver a faculdade, temos que ver o sistema de saúde, temos que ver os sistemas de seguros, temos que ver a nutrição, temos que ver os medicamentos, temos que ver toda a parte da biotecnologia, temos que ver a parte da nanotecnologia, temos que ver a parte do diagnóstico, temos que ver a terapêutica. Tudo é um sistema de redes. Isto é o que nós chamamos, ou seja, nós consideramos que a doença passa a ser uma perturbação deste sistema de redes. Modernamente, como sabem, isto chama-se a medicina de P4, não é? Em que já vamos conseguir incorporar mais que um sistema dentro da medicina. E, portanto, vamos passar de uma perspectiva reducionista da medicina para uma perspectiva de ciência de sistemas e rede de sistemas biológicos. Portanto, quando nós vemos a doença como um conjunto de componentes, portanto, nós temos num determinado tempo, num determinado espaço, num determinado contexto, um conjunto de componentes. Tenho aqui diabetes, tenho aqui uma insuficiência cardíaca e tenho uma prostatite crónica, ok? E então eu vou dar, os meus tratamentos médicos vão ser disease driven, ou seja, vão ser dirigidos à doença, não é? Portanto, este paciente eu vou ter no mínimo 3 medicamentos para os 3 problemas de saúde que ele tem. E, portanto, aqui nós estamos muito preocupados
o objetivo é os valores médios de normalidade, não é? O rango de referência, como é que se diz? Os limites de referência, os valores de referência, e nós estamos muito preocupados com isto. E, portanto, os medicamentos e os tratamentos médicos aqui são aditivos. Enquanto que na medicina integrativa e na medicina dentária integrativa, nós, quando consideramos que incorporamos, portanto, este sistema de redes biológicos, então a doença passa a ser uma doença dinâmica, passa a ser uma doença com interrelações e, portanto, os tratamentos médicos vão ser individualizados, em que eu vou usar medicamentos que sejam multidimensionais do ponto de vista de escalada e que sejam sinergéticos e não aditivos. Então isto é muito interessante, porque passou-se a considerar isto um modelo terapêutico integral e a doença como disease some. Ou seja, nós temos uma rede metabólica inicial, nós temos uma rede de doenças e depois temos a rede social. Portanto, o que é que isto altera completamente? Altera que eu deixo de ver um paciente com obesidade, resistência à insulina, asma e diabetes. E eu passo a ver um paciente com uma rede metabólica alterada, com uma rede regulatória alterada, em que eu sei que existem interações de proteínas para proteínas, e depois vou ter sim uma rede de doenças por cima disto, e depois vou ter sim uma rede social na qual eu tenho que entender que o meu paciente tem uma determinada proximidade física a uma linha de alta tensão, que vive numa casa em que se calhar não tem condições de salubridade, que se está a separar, que foi despedido e que o pai morreu. Então, isto é realmente integrarmos como um todo. Portanto, sabemos que a medicina integrativa é namorada, é incentivada desde 1970 pela Organização Mundial de Saúde. Eles incitam os governos a considerarem as medicinas complementares nos sistemas nacionais de saúde. Então, quando nós passamos a ver que a eficácia da medicina integrativa depende de uma série de fatores como a ética, os valores, a idiosincrasia dos nossos pacientes e a nossa competência profissional, sabemos que, pelo contrário, quando existe um aumento de doenças crónicas e uma preocupação com os efeitos secundários da medicação, torna-se necessário um novo paradigma. Aqui entra realmente a medicina integrativa. Sabemos também, por exemplo, no Brasil, que é possível obter uma redução com os custos na saúde de cerca de 12% menos consumo de medicamentos, quando nós fazemos verdadeiras mudanças nos hábitos de vida dos nossos pacientes. Repete isso para as pessoas ouvirem. Então, a gente pode... Eu vou falar em brasileiro. Isso. No Brasil... E olha, gente, isso é importante que ela vai falar. Ouçam isso. Vai. No Brasil, segundo estatísticas para aí de 1 ano e meio, foi possível obter uma redução dos custos na saúde de cerca de 12,5% por menor consumo de medicamentos quando nós fazemos uma mudança efetiva nos hábitos de vida dos nossos pacientes. Ok? Perfeito. Portanto, digamos, numa perspectiva economicista, nós deveríamos apostar num tratamento médico em que obtivéssemos menos custos a longo prazo. Com certeza. E o governo, por sua vez, teria uma enorme economia, não só pela questão do custo financeiro, mas pela qualidade de vida dos seus cidadãos, né? Isso. Então, se for esse o interesse da globalidade, nós iremos entrar em todos os colégios médicos e iremos entrar no Serviço Nacional de Saúde. Ótimo, que maravilha. Nós temos que fazer, como dizem aqui no Brasil, fazer barulho para que todos possam entender o verdadeiro objetivo da implantação da medicina integrativa e da medicina dentária integrativa. Eu vou falar para aí. Cristina, tu me convida que eu vou para aí falar. É ótimo, isso mesmo. Você fala muito bem. E você tem um poder de sintetizar
coisas. Então, Pessoal que está entrando agora, eu queria só explicar que hoje a gente está falando com nada mais, nada menos, a presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa. Ela é médica, doutora Ana Moreira. Ela será palestrante do nosso congresso, que será a Semana Internacional de Saúde Integrativa, que vai acontecer dos dias 16 até o dia 23 de outubro, né, doutora? E logo depois tem o seu congresso, né? Sim. Eu no congresso vou falar muito bem português. Muito bem, isso mesmo. Bom, querida. Eu quero ver, hein? Então, o que é muito importante? É sabermos o que é que pode a medicina integrativa, o que é que pode a medicina dentária integrativa aportar em termos de meios auxiliares de diagnóstico, por exemplo. Porque nós usamos algumas técnicas diagnósticas que são um pouco diferentes daquilo que estudamos na faculdade. Então, por exemplo, a termografia é um exame que eu sou muito fã e é um exame... Eu também. Então, esse exame dá-nos uma ideia global muito interessante se o paciente está muito inflamado, está pouco inflamado, como é que está em termos de metabolismo celular. Então, isso é muito interessante. Outro exame, por exemplo, é o exame de biorressonância. Adoro esse exame de biorressonância, porque, então, do ponto de vista da medicina dentária, eu acho que devia ser obrigatório um dentista integrativo ter um exame de biorressonância, porque lhe ajuda imenso com tudo o que seja a parte dentária, saber se o dente está bem, como é que está a reconstrução, se a matriz, portanto a gengiva está inflamada, em que dente é o pior. Então, é muito interessante. Sim. Depois, em termos de analíticas, nós usamos muito a imunofenotipagem linfocitária. Por exemplo, na minha ótica, nunca deveríamos fazer um implante, um tratamento cirúrgico a um paciente sem fazer uma imunofenotipagem linfocitária. Porque, repara, se tu tens uma alteração da relação entre o CD4 e o CD8, tu primeiro tens que imunomodular este paciente antes de lhe fazeres uma intervenção cirúrgica. Com certeza, senão ele não vai cicatrizar, gente. Isso, ok. Então, depois, por exemplo, o perfil vitamínico. Não se pode fazer uma intervenção cirúrgica num paciente com baixa vitamina C. Existe um artigo espetacular, foi feito por uns amigos meus australianos, que têm um instituto de medicina integrativa aí na Austrália, e o que é espetacular é que eles demonstraram em cirurgias gerais, portanto, não foi uma cirurgia dentária, foi uma cirurgia geral em que nós vamos extrapolar para a cirurgia dentária, que quando o paciente tem uma hipovitaminose de vitamina C, a recuperação pós-cirúrgica é 7 vezes pior. Então, por favor, quem for fazer cirurgias aos seus pacientes, faça pelo menos uma medição de vitamina C sanguínea, ok? É muito importante também o perfil de aminoácidos para tudo o que seja doença neurodegenerativa, para tudo o que seja, portanto, quando um paciente nos apresenta muita dificuldade de memória, de concentração, é muito importante vermos como é que está o perfil de aminoácidos. O perfil de ácidos gordos, em que fazemos ômega 3, ômega 6, ômega 9, é essencial. Tudo o que sejam os exames de disbiose intestinal, de hiperpermeabilidade intestinal, são importantíssimos para percebermos se este nosso paciente de facto tem uma disbiose e hiperpermeabilidade. Então temos que começar por tratar aqui. Não vale a pena fazermos coisas muito complicadas sem começarmos pelo básico, eu costumo sempre explicar isso. Sim, com certeza. Certo? Ok. E então, por exemplo, o exame de metais pesados do cabelo, que é um exame no qual nós retiramos um bocadinho de cabelo aos nossos pacientes, perto aqui da raiz do couro cabeludo, e vamos medir a concentração de metais pesados, principalmente alumínio, mercúrio e chumbo, são os 3 mais frequentes, em que realmente encontramos, eu diria que se calhar 40% a 70% dos pacientes, consoante principalmente as profissões, vamos ter metais pesados. Relembro a todos os colegas de medicina dentária que nos estejam a ouvir que têm uma profissão de risco. Então, eu diria que no mínimo os médicos dentistas deveriam fazer uma vez por ano um exame de medição
de metais pesados a si próprios, porque devem ter esse cuidado na sua prática clínica. Em termos de tratamento propriamente dito, o que é que pode a medicina integrativa e a medicina dentária integrativa aportar à medicina? Portanto, esta relação médico-doente em que estamos um bocadinho mais ocupados de que seja uma relação muito empática, para podermos realmente trabalhar toda a parte mental e emocional, isso parece-me ser muito importante. A nutrição integrativa é fundamental. Tudo o que seja a medicina ortomolecular com a desintoxicação da matriz extracelular e a suplementação de vitaminas e hormonas, se for o caso. A terapia neural, que é fundamental para tudo o que seja boca. Um colega, dentista integrativo, precisa, é obrigatório, saber terapia neural. E, nomeadamente, a terapia neural ao longo do esternocleidomastoideu e supraclavicular para fazer a drenagem de toda esta zona do pescoço quando estamos a fazer manipulação da boca. O laser... gânglio esteno-palatino também é maravilhoso. Esteno-palatino. Perfeito. Fantástico, fantástico. Você sabe que nós conseguimos a aprovação aqui no Ministério da Educação e Cultura da nossa primeira pós-graduação reconhecida lá com o censo em terapia neural. Eu estou muito feliz com isso, Ana. Parabéns, querida. Muito feliz. Que bom, mais uma vitória da integrativa aqui no Brasil, né? Muito bem, muito bem. É para isso que temos que continuar a falar. Então, eu sou muito fã da terapia neural, sou fã. Há 14 anos que faço terapia neural e reconheço que já vi milagres, autênticos milagres. Bom, então, o que é que eu estava a dizer? O laser endovenoso é muito interessante, usado, por exemplo, em conjugação com soros endovenosos ou com ozonoterapia. Tudo que seja soros ortomoleculares, nutrição endovenosa, eu também sou muito, muito fã. Tudo o que seja ozonoterapia, sou fã. A grande autohemoterapia, a pequena autohemoterapia, o ozono vaginal, o ozono retal, o ozono gástrico. Bem, temos o ozono nasogástrico e temos o ozono no qual nós colocamos uma sonda na boca do paciente, está a libertar ozono e o paciente simplesmente vai ozonizando a sua própria saliva, vai engolindo aquela saliva ozonizada e isso para tudo o que seja esófago, tudo o que seja gástrico é muito interessante. E depois, claro, as injeções de ozono locais nos sítios onde sejam subcutaneamente ou intradermicamente é muito interessante. O ozono paravertebral é muito interessante. Bom, depois a câmara hiperbárica também é um tratamento muito interessante e tudo o que seja, por exemplo, oxigenoterapia são tratamentos muito interessantes e que devem ser feitos todos em complementaridade com aquilo que já se faz normalmente na prática clínica de uma consulta normal. Depois, em termos de suplementação, nós podemos dizer que podemos usar as hormonas bioidênticas, podemos usar tudo o que sejam medicamentos de drenagem e desintoxicação da matriz extracelular. Por aqui começa o início. Tudo o que seja probióticos, os probióticos devem ser individualizados para cada paciente. Relembro que no Brasil, por exemplo, podem-se manipular probióticos. Aqui não. Portanto, aí estamos melhores. Então é muito importante que os colegas da integrativa aprendam a fazer manipulação de probióticos. As enzimas digestivas são fundamentais, principalmente porque um médico dentista integrativo devia saber ler a língua do paciente. E, portanto, pela língua nós conseguimos inferir da toxicidade ou não no paciente e, portanto, a suplementação com enzimas, por exemplo, neste caso, é fundamental. Sabemos que a partir dos 35, 40 anos vamos perdendo as enzimas digestivas e é muito importante darmos enzimas digestivas aos nossos pacientes. Relembro aqui um pontinho que não tem a ver com o assunto, mas é importante saber que as enzimas digestivas devem ser dadas à refeição quando nós temos a intenção de favorecer toda a atividade gástrica ou digestiva, mas quando existem alterações cardiovasculares numa perspectiva global, nós damos as enzimas digestivas fora da refeição
para que estas enzimas proteolíticas possam fazer um efeito interessante nas paredes, no endotélio vascular. Ok? Fica aqui. Olha só, gente, que coisa interessante, hein? Que você Essa é está falando. uma dica boa para o povo. Então, Boa! bom, então, as proteínas vegetais são muito importantes também fazermos a suplementação. Por exemplo, a melatonina é uma coisa que eu utilizo imenso. E, infelizmente, a partir dos 30, 35 anos deixamos de produzir tanta melatonina. Não é que eu esteja aí, portanto, ainda não tenho esse problema. Portanto, eu ainda produzo muita melatonina. Tudo que Que seja... bom, hein? Pois, mas não é verdade. Tudo que seja, por exemplo, a cúrcuma, a curcumina, tanto oral como endovenosa, Sim. os canabinoides são uma coisa que está muito de moda e já há 10 anos que tenho alguns pacientes a usar os canabinoides, principalmente em algumas doenças neurodegenerativas e cancro. Depois todas as vitaminas que fazemos em questão de tudo o que seja endovenoso em que nós podemos suplementar, e eu acho, na minha ótica, que um colega de medicina dentária integrativa devia fazer suplementação endovenosa quando está a fazer manipulação dentária. Isso para mim parece ser completamente lógico e acho que é por aí que vai ser o futuro. Depois, o que é que podemos aportar em termos assim globais? Eu penso que a eficácia em doenças crónicas ou raras ou pouco diagnosticadas, como por exemplo a doença de Lyme, nós vamos ter uma aula sobre a doença de Lyme no Congresso Português que vamos ter no início de dezembro, que depois também vamos anunciar aí para o povo. Ótimo, maravilha. Sim, e todas as outras técnicas, não é? As técnicas chamadas mente-corpo, portanto, a conexão com o próprio, tudo o que tem a ver com a espiritualidade, todas estas técnicas são muito interessantes que possamos fazê-las e possamos ensinar aos nossos pacientes, porque um bom terapeuta é aquele que experimenta em si primeiro. Um bom terapeuta é aquele com certeza. É aquele que sabe comer em condições, é aquele que sabe ter o controle do seu corpo emocional, sabe trabalhar-se emocionalmente. Todos nós temos traumas e bloqueios, alguns vêm da nossa infância, outros da nossa própria vida, coisas que nos aconteceram que não damos importância nenhuma, quer dizer, o meu pai já morreu, eu já me separei, perdi o meu emprego, mas isso já passou. Não é assim. A leitura biológica das doenças implica que nós saibamos que precisamos de intervir a este nível. A odontologia neurofocal parece-me importantíssima. Temos que saber cada dente está relacionado com uma emoção, está relacionado com um meridiano, está relacionado com um chakra, está relacionado com uma cor, está relacionado com uma frequência vibracional. Então, a medicina dentária integrativa é um mundo. Quando nós queremos verdadeiramente entender isto assim, é muito interessante e parece-me que vale a pena realmente focarmos nisto. Então, para fazermos um resumo, digamos assim, penso que podemos ter pensar aqui num triângulo em termos da medicina dentária integrativa, sabendo que a desintoxicação é fundamental, a imunomodulação é fundamental e tudo o que seja o suporte orgânico celular é fundamental. Dentro desta perspectiva que falamos, assim, fazendo um resumo. Portanto, resumindo o resumo. Sumário agora, gente. Porque é um mundo, para resumir o mundo, não é tão fácil assim, mas esta mulher consegue. Fala, doutora Ana. A Sociedade Brasileira de Odontologia e Saúde Integrativa e a Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, numa perspectiva geral, a ideia é realmente agruparmos os profissionais de saúde que estejam interessados no campo da medicina integrativa, no qual nós estamos a promover e a divulgar rigorosamente com prática clínica e eficácia comprovada, o conceito e a prática da medicina integrativa
tanto na sociedade portuguesa como na sociedade brasileira, e também temos como objetivo o apoiar e promover as reuniões científicas, jornadas, os congressos que sejam relacionados com a medicina integrativa. É muito importante que as sociedades médicas de medicina integrativa que assegurem o cumprimento de padrões éticos na nossa prática profissional, particularmente no que diz respeito à medicina dentária integrativa e à medicina integrativa. A partir daqui, nós devemos assessorar as administrações públicas no campo da saúde pública, especialmente no modelo proposto pela medicina integrativa, e incentivar o exercício da medicina integrativa e da medicina dentária integrativa em programas de pré-graduação universitária, de pós-graduação, com uma especial dedicação à formação contínua dos nossos membros e que os devemos credenciar quando necessário. A partir daqui podemos cooperar com organizações internacionais que sejam relacionadas, como sendo a Sociedade Brasileira e a Sociedade Portuguesa, estabelecendo acordos, projetos conjuntos, e é isso que nós estamos aqui a fazer. Também devemos coordenar a formação, a investigação e a implementação nos sistemas de saúde brasileiro e português, como eu já disse, como por exemplo já acontece no sistema de saúde suíço, como por exemplo já acontece nos colégios médicos dos Estados Unidos, em que a medicina integrativa já é uma especialidade médica. Portanto, nesta perspectiva, nós temos obrigação de prevenir as doenças per se e promover a saúde integral na população respectiva. Com isto ajudamos a melhorar a vida dos nossos utentes, optimizando o bem-estar futuro e, portanto, poupando dinheiro aqui e assim regulamentando as formas de acesso a programas de especialização nacionais e internacionais em que os nossos profissionais possam estar mais aptos a que algum dia, vindo-se a integrar estes conceitos nos sistemas de saúde públicos, já possamos ter profissionais em número suficiente para serem chamados e, portanto, desta forma, praticaremos uma medicina mais consciente, que seja vocacionada à prevenção e à promoção da saúde integral, optimizando a saúde das nossas populações e, portanto, fazendo com que cada cidadão assuma a responsabilidade pela sua saúde, individualizando os cuidados dos nossos pacientes. Agora, imagina que maravilha, doutora Ana, o aluno que já tem... Aqui na live hoje tem umas alunas nossas aqui, da pós-graduação de odontologia neural, odontologia neurofocal, que estão amando as suas explicações. Tem um barulhinho com você que eu acho que é do celular. Você está com o celular também aberto aí, né? Ah, sim. Então. Só um pouquinho. Isso, não, sem problemas. E essas alunas, elas estão amando essa história da medicina e da saúde integrativa aqui no Brasil. Imagina a gente crescer de uma tal maneira que o nosso aluno aqui possa fazer um estágio aí na Europa, em Portugal, o aluno de Portugal poder fazer um estágio aqui no Brasil, a gente trabalhar em prol da promoção da saúde integral no mundo. Eu sou muito utópica, mas eu sou teimosa e acho que a utopia pode ser um caminho para uma nova realidade. Foi isso que eu falei. Foi isso que eu falei e é isso que eu acredito. Sim, e por isso que eu vou ver você como embaixadora da ONU e estarei lá batendo palmas. Porque eu acredito, eu realmente acredito. Muitas pessoas ao longo da minha vida falaram que eu era muito sonhadora, mas eu sempre acreditei numa humanidade que não precisa tomar tantos remédios, que pode ter uma vida com longevidade, que pode Cristina, ter, há um poeta português, há um poeta português que escreveu que o sonho comanda a vida. Ah, mas então a minha vida vai se comandando o tempo todo. Então, repara, eu vou explicar uma coisa para ti. Tem a ver com a física quântica. Se tu não sonhas, tu não colocas os teus pensamentos no campo eletromagnético vibracionalmente falando. Se tu não fazes isso, nunca passamos do campo energético para o campo físico. Então, é importante todo este tipo de conversas e tudo isto que eu estive aqui a dizer para que consigamos materializar alguma coisa. Porque, repara,
um senhor que se chamava Henry Ford, que foi responsável pelos primeiros automóveis e ao qual devemos hoje em dia andar de carro, ele dizia que se fosse pelo homem, numa perspectiva geral, aquilo que hoje chamaríamos um conselho de administração da empresa dele, ele tinha apostado, comprado cavalos mais velozes. Ou seja, ele nunca tinha tido a ousadia de partir para um modelo automóvel. Então, vamos lá ver. Todos nós que estamos aqui temos a pretensão de fazer um mundo melhor. Cada consciência deveria estar coerentemente alinhada com isto, porque nós todos estamos conectados no mundo e por isso a Madre Teresa de Calcutá dizia que nunca iria a uma, como é que se diz, a uma manifestação contra a guerra, mas sim a favor da paz. Ela era uma pessoa que sabia de física quântica, porque ela o que quer dizer é que iria a manifestação a favor de algo e não contra algo, não é? Porque nós sabemos que existe a lei da atração e, portanto, pela lei da atração, se eu vou contra alguma coisa, eu estou a atrair a guerra e não a paz. Então, é muito importante que todos nos alinhemos naquilo que nós gostaríamos. Nós gostaríamos de uma medicina integrativa, nós gostaríamos de uma medicina dentária integrativa e a partir daí, é por isso que te agradeço teres feito esta conversa e teres-me permitido falar para todas as pessoas brasileiras que nos possam estar a ouvir e de alguma maneira eu possa estar a passar uma pequenita experiência que eu tenho neste campo e apaixonar as pessoas por esta área, porque eu acredito que se nós não vivermos apaixonados, a vida não tem sentido. Porque quando tu vives apaixonada pelas pessoas que vivem contigo, tu vives apaixonada pelo teu trabalho, tu vives apaixonada pela música que tu ouves. Então, quando vivemos apaixonados, nós mantemos-nos numa frequência vibracional que é muito interessante, porque isso permite-nos viver melhor. Sermos mais felizes. Maravilha. E com isso nós criamos um campo eletromagnético à nossa volta que, por exemplo, nós que somos terapeutas, só isso já vai ajudar o paciente que vai entrar pela porta. Com certeza, certeza, faz toda a diferença. Mas isto não é esotérico. Isto não é esotérico, ok? O que eu estou a dizer está não é, de jeito nenhum. Ok? Está demonstrado, existe a teoria do campo. Já falei muito sobre isto, não vou falar aqui outra vez, mas é muito importante que as pessoas entendam que não estou a falar de esoterismo. Qualquer pessoa, qualquer utente, qualquer indivíduo pode ser consultado por um terapeuta de medicina dentária integrativa e por um terapeuta de medicina integrativa sem ter uma queixa. O objetivo é que nós possamos atender as pessoas quando exatamente elas não têm queixas físicas. Porque quando eu não tenho queixas físicas, eu posso ver só se tenho uma doença funcional, do ponto de vista funcional da matriz extracelular, e então é quando eu vou fazer verdadeiramente a mudança de vida destas pessoas. Portanto, a verdadeira medicina preventiva é quando eu faço uma medicina, uma consulta, quando um paciente ainda não tem uma doença física propriamente dita e que eu consigo perceber com a conversa, com a anamnese que nós fazemos aos nossos pacientes, se aquele paciente tem um risco de vir a desenvolver uma doença. Se ele está muito oxidado, está inflamado, está chateado com a vida, está frustrado, está raivoso, como é que este paciente está mentalmente, como é que ele está? Então, quando eu conjugo tudo isto, eu crio uma tabela na minha cabeça, mas que isso está, eu crio na minha cabeça, mas na medicina funcional isso está descrito, uma tabela que nós fazemos aos nossos pacientes para ver qual a probabilidade deste paciente vir a desenvolver uma doença ou já estar numa doença e o que é que nós temos que fazer e que lhe ensinar para fazermos mudanças verdadeiras na vida dos nossos pacientes. Sem dúvida. É muito melhor quando a gente trata estando saudável, ainda não tendo manifestado doenças. Mas o que eu estou a explicar é que na minha ideia de alguns anos disto, há muito pouca
muito pouca gente, muito poucas pessoas que estejam saudáveis. Porque as pessoas acham que saudável é não ter nenhuma doença. O problema que é isso que eu estou a tentar aqui passar a informação, é que o facto de nós não termos doenças não significa que não estejamos doentes. Ou seja, como é que é o hábito intestinal desta pessoa? Se vai à casa de banho todos os dias, como é que é o xixi, como é que é o sono desta pessoa, como é que é a alimentação, como é que é esta vida emocional, como é que é esta vida mental. Sim. Então, só com isso, só com estas 5 perguntas básicas, eu consigo perceber se aquela pessoa tem um risco aumentado de vir a ter uma patologia mais tarde, ou se já está com uma patologia, mas não a nível celular, mas sim a nível da matriz extracelular, ou seja, chamamos a isto uma doença funcional e não ainda uma patologia celular. Por isso nós podemos dizer que um paciente tem uma sobrecarga do meridiano do fígado, por exemplo, nós sabemos que aquele fígado deve estar sobrecarregado, mas do ponto de vista funcional, quando vamos analiticamente ver as enzimas hepáticas, podem estar normais, ecografia hepática normal, mas o paciente já ter uma sobrecarga hepática porque é uma sobrecarga funcional. Exatamente, exatamente. E aí, pessoal, até me refiro aqui a algumas perguntas que a gente está lendo aqui no Instagram. Essa é a grande diferença entre a medicina dentária integrativa e a medicina integrativa e a medicina clássica, que espera ver nos exames algumas disfunções metabólicas. Nós partimos da disfunção funcional, mesmo que os seus exames estejam, entre aspas, normais, né? Porque o tempo todo, gente, nós estamos debaixo de pressão, estresse, questões externas e circunstanciais, e como nós reagimos a ela depende muito, isso faz com que todo o nosso sistema neurovegetativo responda de uma determinada forma, o nosso sistema visceral também responda de uma determinada forma. Quantas são as pessoas que, por causa de uma frustração, não comem algo que não, né, para compensar? Um doce, um chocolate, e assim vai. Então, o nosso corpo ele tem flutuações eternas, né? Respondendo aqui, aproveitando o gancho para o Daniel, ele perguntou se a gente poderia fazer uma consulta online. Aqui no Brasil, Daniel, ainda não é permitido consultas online. A gente consegue fazer até uma pequena anamnese, mas nós estamos debaixo de uma lei, e essa lei não permite que a gente faça as consultas como dentista. Não sei aí, doutora Ana, como é que funciona. Não, como dentista não sei, também não estou a ver como é que um dentista pode fazer muito bem uma consulta online, mas pode fazer uma anamnese e analisar um raio-x e dar uma opinião, concordo com isso, não é? Agora, obviamente que é como uma consulta médica online, falta-nos todo o exame físico. Agora, principalmente com esta confusão deste bicho que anda para aí, obviamente que nós podemos fazer uma consultoria online, podemos dizer assim, em que podemos ajudar os nossos pacientes. Querida Cristina, foi um prazer, foi um gosto. Foi um prazer, doutora. Olha, mais ainda a minha simpatia por você aumentou, porque você é espirituosa, você quer ser brasileira, você quer vir ao Brasil, e nós vamos nos conhecer com certeza. Eu faço questão da gente levar alguns alunos aí em Portugal para você dar uma bela aula presencial para a gente, viu? Vai ser um bônus da nossa pós-graduação. Eu sei que a doutora Ana agora tem uma nova live, porque ela é uma mulher mega ocupada. Por favor, mandem as perguntas por direct. E em breve, a gente, se Deus quiser, vai encontrar a doutora Ana num congresso de 16 a 23 de outubro, dando uma mega palestra sobre medicina integrativa. Doutora Ana, um beijo. É isso aí, querida. Fique com Deus. Tchau, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana. Até a próxima. Até a próxima.